Oi, eu sou o Richard e esse trabalho foi feito por mim e pela Carol. Nesse EP, tivemos que extrair dados de Pokémons que estão em dois sites e também tratar esses dados. E por fim, tivemos que salvar esses dados em um arquivo .csv. Nosso código foi feito em Python e para a extração de dados, usamos um framework de web crawling chamado Scrapy. E para tratar esses dados, utilizamos a biblioteca Pandas. Agora eu vou mostrar o código dos nossos scrappers, que são os arquivos ubapj-scrapper e o cerebi-scrapper. Eles são os arquivos que basicamente navegam pelos sites e buscam as informações que nós solicitamos. Começando pelo arquivo da Bulbapedia, start_urls é o link inicial que o scrapper iniciará sua execução. Ao iniciar o scrapper, o método parse será executado. O scrapper utiliza o seletor em CSS para retornar informações do site. Nessa linha, retornamos uma lista de pokémons que foi extraída pelo scrapper quando buscamos pelo seletor tr. Cada tr desse é o item daquela lista. Para cada item dessa lista, salvamos em Pokémon URL o link buscado pelo seletor. Então, o link seria esse. E se esse URL não for vazio, então ele executa o método chamado parsePokémon. O método parsePokémon, junto com o link daquele item, o scrapper irá executar essa função que ele irá entrar no link e retirar os dados que solicitamos. Os dados que serão extraídos são o número do Pokémon, que está dentro desse seletor, nome do Pokémon, tamanho, peso em LB e KG, o tipo e a cor da Pokédex. A lista Pokéinfo será responsável por guardar todas as informações dos Pokémons. Iremos adicionar na lista Pokéinfo os dados desse item, né? E por fim, depois que o Scrapper terminou sua execução, salvamos essa lista em um arquivo JSON, que é esse arquivo aqui. O Cerebi Scrapper, ele tem a mesma lógica que o BookPG Scrapper, irá começar nesse link, que no caso é esse, e aí ele vai armazenar esse seletor nessa lista, que no caso é essa parte aqui, e aí para cada item dessa lista, ele vai armazenar aquele link, né, que é esse, e então ele irá seguir aquele link, caso ele não seja vazio, e com aquele link ele irá rodar o método parsePokémon. Aqui no site Cerebi, alguns Pokémons têm seu layout HTML diferente de outros. E aqui em parsePokémon, esse if é basicamente para tratar isso. E aí, se esse seletor tiver uma resposta não vazia, então ele busca nesse seletor, nesse, e sua evolução nesse. E aí, caso contrário, ele vai buscar o número nesse seletor, o nome nesse e a evolução nesse. E por fim, ele irá adicionar a lista Pokéinfo. Quando o Scrapper termina essa execução de parsePokémon, ele salva essa lista Pokéinfo nesse JSON e ele irá executar de novo o response.follow. Só que dessa vez com o método parsePokédex. Ele vai salvar em PokeURL o seletor, né? Vai fazer a busca por esse seletor, que no caso é o último da GameBases. Então ele vai entrar no último, vai entrar com essa função, né? Com aquele URL que foi salvo aqui, e vai executar o método parseDamage. ParseDamage é responsável por salvar o dano tomado de cada tipo. O site do Cerebi
Nem todos os Pokémons têm a mesma última geração de Pokédex. Então esse if foi basicamente para tratar isso. Então se for Pokédex SM, ele vai pegar desse seletor. E se for dessa Pokédex, ele vai pegar de outro seletor. E aí depois ele vai adicionar na lista Pokédamage e vai salvar essa lista no JSON, que no caso é esse. O tratamento e união das informações foi feito em diferentes etapas, mas todas acontecem no arquivo main. Após os JSONs de cada base serem gerados pelos scrappers, executamos o arquivo main. Lá, são chamadas as funções respectivas de tratamento dos dados do Bulbapedia e do Cerebe. O tratamento do Bulbapedia é feito no arquivo pandas Bulbapedia. Como mencionado anteriormente, o scrapper retorna 7 colunas: número, nome, tamanho em metros, peso em libras, peso em quilos, cor da Pokédex e os tipos. E eles são tratados nessa mesma ordem. Para o tratamento dos números, foi retirado a cerquilha, que representava o número, e os números foram convertidos para inteiros. Para o tamanho e ambos os pesos, removemos as unidades de medidas respectivas que vêm junto com os números e o /n. Em alguns casos isolados, o valor que retorna no tamanho é um conjunto de caracteres diferente. Isso acontece porque, em alguns Pokémons isolados, o formato da tabela é levemente diferente, mas isso acaba afetando o desempenho do scrapper. Para esses casos, substituímos esses caracteres por not a number, ou none. Após isso, convertemos os 3 campos para float. No tratamento da cor, apenas removemos o /n que as acompanha. Para os tipos, precisamos lembrar que o scrapper retorna os 2 tipos do Pokémon num array. No tratamento, separamos esses tipos em 2 colunas diferentes. Alguns Pokémons, porém, só possuem um tipo, e nesses casos, o segundo tipo retorna como desconhecido. Transformamos esse desconhecido em none, que é o null do Python. Após isso, retornamos o dataset tratado. O tratamento do Cerebe é feito no arquivo pandas_cerebe, e ele é feito de uma forma um pouco diferente. Esse scrapper retorna 2 JSONs diferentes, um com informações gerais e um com informações sobre o dano por tipo. O JSON geral possui 3 colunas: número, nome e tabela contendo a cadeia evolutiva. O segundo JSON possui 19 campos: o campo do nome do Pokémon e um campo respectivo para cada um dos 18 tipos presentes. A primeira coisa do tratamento é a junção desses 2 JSONs num dataset único, para facilitar. O número é tratado assim como no Bulbapedia, retirando a cerquilha e convertendo para inteiro, mas com uma etapa intermediária. Alguns dos Pokémons mais recentes, por algum motivo, não possuem número nessa Pokédex, e o que retorna é o dado TDB. Nesses casos, substituímos essa string por um none e seguimos. Para a coluna de próxima evolução, lembrando que é puxada a tabela inteira da evolução, usamos um regex para encontrar os números dos Pokémons, que estão presentes nos links das imagens utilizadas para cada Pokémon. Isso retorna um array com todas as ocorrências desse padrão. Essa coluna é então transformada numa lista, onde iteramos por ela, removendo as informações desnecessárias, e mantemos apenas os números no array. Em seguida, iteramos por ele novamente, mas verificando as evoluções e removendo as versões anteriores. Por exemplo, os números da cadeia evolutiva do Bulbasauro são 1, 2 e 3. Então, caso estejamos no Bulbasauro, esse array irá conter os números 2 e 3, que serão suas próximas evoluções. Caso estejamos no Ivysauro, que é o 2, o array conterá apenas o 3. Optamos por essa abordagem porque alguns Pokémons, como o Eevee, têm mais de uma opção de evolução. Em seguida, retiramos a coluna de número e retornamos o dataset tratado. No arquivo main, são executados esses 2 tratamentos, e fazemos a junção dos datasets tratados. Alteramos os nomes das colunas e definimos os números dos Pokémons como index. E então, exportamos eles para o nosso CSV.